Gente, um tempo atrás eu fiz um post sobre a família Galvin no Instagram. A família Galvin é um casal que teve 12 filhos. Desses 12, exatamente 6 abriram um quadro de esquizofrenia, enquanto os outros 6 nada abriram em termos de transtorno mental. E ainda, dentro dos esquizofrênicos, tinham casos muito graves, tinham casos menos graves, tinham casos de suicídio. Então, uma coisa que a ciência sempre se perguntou e que sempre foi uma grande curiosidade dos alunos: o que levou essa família, né? A gente pensa em esquizofrenia, uma doença com alta herdabilidade, com genes de alta penetrância, ainda assim, o que levou só a metade desses filhos a abrirem o quadro de esquizofrenia? Então, um dos principais motivos que podem justificar esse fenômeno é a epigenética, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sempre falo com vocês, pessoal, que as doenças, os transtornos psiquiátricos têm heranças multifatoriais. Em geral, algumas doenças têm uma alta herdabilidade. O que é herdabilidade? O quanto que a culpa é dos genes e o quanto que a culpa é do ambiente. Ou seja, os genes têm uma alta penetrância. Então, veja, transtorno bipolar do humor, esquizofrenia, a depressão melancólica, o TDAH, são entidades que têm uma alta herdabilidade, têm uma ligação com genética muito forte. Ao passo que alguns transtornos, principalmente os transtornos ansiosos, né, eles têm uma herdabilidade mais baixa, ou seja, a herdabilidade dos transtornos ansiosos é em torno de 40%. Então, 60% da culpa dos transtornos ansiosos seriam culpa do ambiente, vamos dizer assim, né? E é um dos motivos pelos quais a gente vem batendo recorde atrás de recorde sobre aumento de prevalência de depressão, de ansiedade. Quer dizer, é o que eu sempre falo em aula. Vem acontecendo uma porção de mutações genéticas e por isso estão abrindo mais quadros de psiquiátricos. Não é isso. Acontece é que o meio que a gente tem vivido, que a gente tem proporcionado para nós mesmos, as escolhas que nós temos feitos, têm levado a uma sociedade adoecida. Eu, durante um tempo, quando eu comecei a fazer psiquiatria, eu acreditava numa coisa boba. A indústria cria diagnósticos para poder vender remédio. E hoje, com o meu tempo de prática, eu vejo que não é nada disso. De fato, a gente está adoecendo. A gente, em outros momentos, vai falar mais sobre os motivos ambientais que têm causado esse adoecimento. A ideia hoje é a gente tentar entender um pouco da epigenética, ou seja, uma vez herdando o gene, quando que esse gene se expressa? Porque você pode herdar o gene e nunca se expressar. A gente vê, por exemplo, o avô era esquizofrênico, o pai não era e o neto é. Ou seja, por que pulou uma geração? Certamente esse cara tinha o gene da esquizofrenia e ele não se expressou. Então eu costumo falar para meus pacientes que se preocupam com um transtorno psiquiátrico: gene herdado não é gene expressado. Isso vai depender muito do meio. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Cada célula nossa, a célula é muito pequena. Agora imagine você. Cada célula nossa tem 46 filamentos de DNA. São 23 pares, que a gente chama de cromossomos. A gente ganha 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. E está aí a nossa arquitetura genética, né? A todo o conjunto a gente chama de genoma. Agora veja você. Cada filamento de DNA disso, nós temos 46 em cada célula. Cada filamento, se a gente desenrola, vai medir cerca de 2 metros. Imagine em cada célula micro que a gente tem. Então, ele é muito enroladinho. E um dos principais componentes para poder fazer com que ele fique bem compacto é uma proteína chamada histona. Bom, é claro que se a gente tem tanto gene, nem todos vão se apresentar para as nossas células. São 20 mil genes, então a maior parte deles vai ficar escondidinho e nunca vai ser expressado. Agora, alguns genes vão se expressar e outros não. Vamos primeiro tentar entender o que é gene. Então, pessoal, cada filamento desses de DNA vai ter milhões de nucleotídeos. Esses nucleotídeos a gente vai dividir em 4, de acordo com suas bases nitrogenadas. Então, nota, a gente tem a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E aí eles vão se organizar em sequência. E de acordo com cada sequência, a gente tem alguns genes. A gente pode ter uma sequência aí de 300, de 500, que seria um gene pequeno. E pode ter uma sequência de 1 milhão, que seria um gene enorme.
Então, essas sequências de nucleotídeos que estão no DNA, a gente chama de genes. Agora, para além dos genes, existe um processo bioquímico, aliás, vários processos bioquímicos, que vão fazer com que um gene se expresse ou que ele fique silenciado. E a essas reações bioquímicas a gente vai chamar de epigenética. Muitas vezes, essas reações vão depender das escolhas que você faz. É bem sabido que maus tratos na infância, abuso sexual, abuso físico, negligência, mãe distante, favorece que futuramente uma pessoa desenvolva depressão. Então, a epigenética está presente desde o útero. A maneira como a mãe está preparada, se ela está calma, se ela está nervosa, o que ela está comendo, se ela está fumando, tudo isso faz muita diferença já no útero. Se vai desenvolver, se vai expressar genes lá na vida adulta para depressão, para esquizofrenia, para transtorno bipolar. É por isso, pessoal, que eu sempre falo com as minhas gestantes, elas ficam com muito medo de tomar remédio. Eu falo, gente, a toxicidade de uma fluoxetina, de uma sertralina, comparado ao veneno que você produz de adrenalina, de cortisol, etc., quando você está deprimido, quando está ansioso numa gestação, aí é infinitamente melhor você tomar o remédio do que não tomar. Agora, veja bem, pessoal, vamos entender um pouquinho dessas reações bioquímicas. Veja bem, a mais badalada aí que talvez vocês tenham ouvido falar é a metilação. O que é a metilação? A metilação é quando um radical metil se liga a essas bases nitrogeladas, se liga a esses genes, silenciando aquele gene. Então, por exemplo, nós temos muitos genes promotores que causam depressão. Temos outros genes que protegem a depressão contra a depressão. Então, o que a gente quer? A gente quer expressar os genes que protegem contra a depressão. Agora, se você tem um gene hipermetilado, com muito radical metil ligado, você silencia esse gene. O que a gente vai ter na depressão? Os genes promotores de depressão, os genes que causam depressão, eles podem estar hipometilados, com pouco radical metil, então não há um silenciamento, o gene se expressa. Ao contrário, os genes que protegem contra a depressão podem estar hipermetilados e, portanto, são silenciados. E aí acontece a doença. Isso pode acontecer num cara, enquanto o irmão gêmeo, com a mesma carga genética, pode ter feito escolhas na vida que o levaram a ter o oposto do que a gente está falando, e esse cara não vai abrir depressão. Então, note que um outro mecanismo clássico epigenético lembra que eu falei que os filamentos do DNA eles são muito compactos? Existe uma proteína chamada histona, que ela faz com que eles fiquem muito compactos, a ponto de não conseguirem se apresentar para a célula. Bom, muitas vezes você tem alterações bioquímicas na proteína da histona, faz com que ele relaxe um pouco mais e aquele gene, claro, de uma maneira muito grosseira falando, né, pessoal? E aquele gene possa se apresentar para a célula. O gene que em princípio não ia se apresentar, passa a se apresentar para a célula e passa a ser expressado. Em muitos casos, você não escolhe abuso físico, distanciamento parental, essa relação de maus tratos na infância, a gente não escolhe isso. Isso acontece e aí é um tremendo azar que você levou na vida. Agora, o que você come, o que você faz, as escolhas que você faz de estresse de vida, uso de droga, álcool, tudo isso é uma escolha sua que vai te cobrar um preço mais pra frente. E aí, galera, eu gosto muito de falar isso. Quem é que faz essa relação de metilação? Quem é que protege contra a depressão? Quem é que protege, inclusive trata a depressão, trata a ansiedade, protege o cérebro de futuros eventos? Quem é que age aqui nessa questão da metilação? Quem promove os genes, quem ativa os genes protetores? O exercício físico. Então é por isso que a gente que é médico, a gente orienta tanto exercício físico para vocês. Não é aquela balela, aquela coisinha, né? Que é óbvio que acontece, né? Aquele bem-estar de endorfina, ai, que maravilha. Existe esse bem-estar imediato, é uma delícia, você dorme muito melhor, etc. Agora vai muito além disso, o exercício físico tem uma importância muito grande nos transtornos psiquiátricos. Assim como o yoga, a meditação, a alimentação saudável, o estilo de vida saudável. Então, veja bem, é claro que não é só isso, né? Existem, por exemplo, estímulos químicos. Aí a gente pode falar muito da esquizofrenia, né? As drogas são um grande gatilho para abrir um quadro de esquizofrenia para quem tem a genética. Eu gosto que vocês pensem na epigenética da seguinte maneira. Você ganha lá o seu gene. Você ganhou a arma. Você ganhou o gene da esquizofrenia, você ganhou a arma. Agora, quem aperta o gatilho é a epigenética. Então, um grande apertador de gatilho é a maconha.
o uso das drogas, as drogas ilegais em si, né? Porque agem ali no centro da recompensa, muitas vezes fazem abrir um quadro que jamais abriria se não tivesse utilizado aquela droga. Então a gente pode brincar aqui com a epigenética, né? Em relação à qualidade de vida, maus tratos na infância, sono, alimentação, vírus, por exemplo, é bem estabelecido que os esquizofrênicos têm uma tendência maior a nascer no inverno. E já se estudou bastante sobre a questão das mães terem pego o influenza, o vírus da gripe, né? No inverno, no segundo trimestre, e por isso as crianças nasceram no inverno. E talvez ter contraído influenza no segundo trimestre da gestação seja um motivo epigenético para o cara abrir esquizofrenia no futuro. Então, note que tem vírus, tem exposição a metais pesados, tem muitas, inclusive medicamentos, né? Tem muitas situações que devem ser evitadas ou estimuladas quando a gente pensa em epigenética. Então não se esqueça que muitas vezes quem vai apertar o gatilho é você. Beleza, pessoal? Então o recado que eu queria dar era esse. Forte abraço, até o próximo vídeo.